Tem sido um dia de emoções e confesso-vos que aqui entro neste auditório com uma dupla emoção também. Foi há 18 meses, mais precisamente, não 17, mas 18. É verdade que efetivamente 18 ou 17 é exatamente o mesmo, mas foi há 18 meses que aqui pude partilhar convosco uma experiência de vida universitária. Mas, sobretudo, não foram só estas duas vezes aquelas em que entrei neste auditório. Estou a olhar em frente e vejo uma vítima feliz, pelo epílogo das suas provas, de uma prova aqui realizada de concurso para professora, com, aliás, um notável júri, tirando a minha pessoa, vindo das universidades de Coimbra e de Lisboa. E, portanto, aqui ensinei, em cursos de mestrado, aqui avaliei muitos candidatos, uns mais discretos, outros dos mais conhecidos da vida económica, social, cultural, administrativa e política de Angola, todos merecendo a minha mesma atenção e apreço. Aqui pude realmente contactar com mestrandos e candidatos ao título de professor. Mas além dessa emoção, que já é muita, há uma outra, é que revivo instantes únicos e inesquecíveis da aventura maior da minha vida, que foi o ser professor. Pode parecer esquisito dizer isso, o Presidente da República, mas de facto o Presidente da República é-se, durante o período limitado no tempo, corresponde ao mandato, ou se for caso disso, aos mandatos para os quais o Presidente é eleito, enquanto que professor é-se toda a vida. E este é, aliás, o primeiro encontro que eu tenho num anfiteatro universitário, depois de, em setembro último, ter dado a última aula de uma carreira de mais de 40 anos. E na ocasião eu disse, esta é a minha última aula. Mal imaginava que voltasse, não a dar uma aula, não será isso, é apenas um proémio, um introito para um debate subsequente, que voltaria em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, a falar para colegas e alunos sobre um tema relacionado com o direito. É, portanto, com dupla saudade que percorro estes corredores, que recordo na biblioteca livros que trouxe e que deixei, a sala do diretor, que não fui desta vez, do decano, mas onde passei alguns longos minutos, para não dizer horas, da minha vida, a sala de docentes, onde havia um televisor que me permitia, que estava sempre ligado, e que permitia, quando passava por lá, espreitar e saber o que se passava na minha pátria, mas sobretudo a saudade daqueles que já partiram, daqueles que encheram as minhas vindas, dos seus rostos, dos seus sonhos, das suas lutas, das suas legítimas ambições, das suas porfiadas esperanças. E digo bem esperanças, porque uma universidade ou é um lugar geométrico de esperança ou não é uma verdadeira universidade. E esta era e é uma grande universidade. E porque a esperança se constrói todos os dias, falemos da esperança que os alunos de Direito, que somos todos nós, que ensinamos aprendendo e aprendemos ensinando, temos a transmitir às comunidades a que pertencemos e queremos mais ricas, mais justas e mais felizes. Porque é para isso mesmo que passamos por escolas como esta, para melhor servirmos os outros. Todos o sabemos. Sabemos que o direito não existe para si, mas para servir fins de paz, segurança, justiça, bem-estar de pessoas concretas, de carne e osso, que nos são umas mais próximas, outras mais longínquas. Sabemos que essas regras de comportamento social, a começar nas mais importantes, que se encontram na Constituição, mudam no tempo e no espaço. Sabemos que nestas épocas a pátria é mais vasta, a diáspora mais dispersa, o continente mais vizinho, o mundo mais acessível. A isso que se chama globalização, continentalização,
maior integração nacional corresponde a um direito que tem de ser mais aberto ao diálogo com outros direitos, dando e recebendo, comparando e enriquecendo-se. Claro, nunca esquecendo que não há duas pátrias iguais, como não há duas pessoas iguais, mas que a abertura aos outros, nas ideias, nos problemas, nas soluções, é o sinal das comunidades mais despertas e mais criativas. Sabemos que o direito, todo ele, e o constitucional em particular, deve ser ambicioso nas metas e comedido e flexível nos meios. Ambicioso nas metas, porque da dignidade das pessoas se trata e esse valor dos valores não tem preço. Mas comedido e flexível nos meios, nos caminhos, deixando a quem faz a lei, em cada momento, o espaço para a tornar mais ágil, mais ajustada, mais atenta a uma realidade que muda a ritmo por vezes alucinante. Sou pena de sussurrar ao primeiro escolho, à primeira contrariedade. Constituição muito fixista é a Constituição votada a ser mais fator de divisão do que de união, mais legado do passado do que pista de futuro. Sabemos, pois, que o direito e nele a Constituição também aprende com o seu embate no mundo real. Uma coisa são os projetos, outra o que a realidade sugere do seu aperfeiçoamento. Muitas vezes sem ser necessário alterar a letra das regras, bastando cuidar da respectiva interpretação. Por isso se diz que a interpretação deve ser objetivista e atualista, isto é, olhar menos a quem elaborou a Constituição ou a lei, tantas vezes há décadas, e mais à situação objetiva em que é aplicada hoje, ou seja, em cada instante em que importa aplicá-la. Sabemos ainda que o regime económico e social vai conhecendo cambiantes diversos, em tantas das suas facetas, para que se não corra o risco de dar razão a um dito clássico, segundo o qual o salvar a rigidez das regras implicaria o perder o mundo. Ou, por outras palavras, o triunfo dos exegetas da letra das normas, sacrificar a própria razão de ser das metas alcançadas. Num universo em mudança constante, fazer de conta de que se pode viver numa ilha deserta, imune aos outros e ao destino comum, no clima, na escassez de recursos, na aventura dos oceanos, no risco dos conflitos, na circulação da ciência, da técnica, das finanças, das pessoas, é querer tapar com um dedo o sol, é iludirmos-nos sobre o que é o todo que nos rodeia. Mais vale saber e saber com clareza o que se quer no que é essencial e depois lidar com o que muda à luz das certezas definidas, mas também sem ilusões acerca da mutabilidade dos condicionalismos de cada tempo. Sabemos mais que o mesmo se pode dizer do sistema de governo, do sistema eleitoral, do sistema de partidos, da organização do poder político e administrativo em cada sociedade. Mesmo dentro das democracias. E as democracias são, com todos os seus crescentemente complexos desafios, sempre mais justas e harmónicas do que quaisquer ditaduras. Mesmo dentro das democracias, há fórmulas diversas de repartição de poderes, de atribuições de competências, de vivências concretas. E o que é melhor numa sociedade é menos bom ou menos fácil de atingir noutra. E o que se afigura ajustado num instante deixa de o ser, noutro, bem diverso. O constitucionalismo, ao globalizar-se, ao procurar até valores mais partilhados por mais pátrias e Estados, como o direito internacional, os direitos humanos, a paz, a justiça, a visão ambiental e intergeracional, a circulação de ideias, de conhecimento, de pessoas, de bens, o multilateralismo, também tem de ter a humildade de aceitar que o presidencialismo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo, outras fórmulas diversas, a concentração ou desconcentração, a centralização ou descentralização, a unidade com maior ou menor autonomia administrativa, financeira ou mesmo normativa, o sistema eleitoral mais maioritário ou mais proporcional, ou misto, mais individualizado ou mais colegial. Todos estes traços basilares dependem de fatores específicos
que variam de sociedade para sociedade e em cada sociedade de época para época. Sabemos, por conseguinte, todos, que a sabedoria reside em procurar ir equilibrando tempos e modos na letra da Constituição e da lei e, em particular, na sua vivência. Coisa difícil, muito difícil, que o digam os políticos aqui presentes. Nesta corrida contra relógio em que nos encontramos, com mais liberdade, mais escrutínio, mais projetos, mais anseios, mais intervenção da opinião pública, mais vontade de chegar e chegar mais cedo a outros patamares de vida. Patamares mais humanos e, igualmente, patamares comungados por mais cidadãos. O que em si mesmo é bom, muito bom, desde que o lufa-lufa do cotidiano nos não impeça de olhar a médio e a longo prazo. Sabemos, acima de tudo, que o começo e o fim do direito e das Constituições e da missão daqueles que o servem são as pessoas, cada uma e todas elas que nasceram para poderem ser felizes. É por elas e para elas que se prefere uma democracia, mesmo muito imperfeita, a uma ditadura, mesmo aparentemente muito perfeita. É por elas e para elas que existe separação e não concentração de poderes. É por elas e para elas que se impõe que nenhum poder seja absoluto, já que o poder absoluto é sempre mais atreito a deslumbrar-se, a corromper-se, a abusar. E o deslumbramento, como o abuso ou a corrupção, esvaziam a transparência e minam a confiança. É por elas e para elas que se luta para que os direitos humanos, os direitos fundamentais e todos os outros passem das palavras belas dos textos para a vida diária, a miúde estimulante, mas também dura e ingrata das pessoas. É por tudo isto que há Constituição e há direito, e há juristas, e há cidadãos e não meros súbditos. E há universidades como esta, Agostinho Neto, para nos encontrarmos e para ensinarmos e para aprendermos todos os dias como se fosse o primeiro. É isso que eu sinto ao entrar aqui. Também este dia vivo como se fosse o primeiro dia da minha vida de professor.